Desde os holofotes dos K-dramas até as polêmicas que testaram sua imagem, este vídeo revela os segredos por trás de sua jornada. Inscreva-se, deixe seu like e comente o que achou dessa trajetória cheia de reviravoltas. Quando Hyun Bin e Song Ye-jin foram vistos juntos em Los Angeles, o mundo do entretenimento coreano entrou em ebulição. A possibilidade de um romance entre os protagonistas de Crash Landing on You incendiou fóruns e redes sociais, com fãs analisando cada detalhe, de fotos desfocadas a supostos encontros familiares. Essa especulação não era apenas fofoca, ela refletia o fascínio global pelo casal, cuja química na tela parecia transcender a ficção. Mas como um simples avistamento pode desencadear tamanha comoção? A resposta está na cultura do Hallyu, onde a vida pessoal das estrelas é tão consumida quanto suas atuações. A imprensa coreana, conhecida por suas manchetes sensacionalistas, jogou lenha na fogueira, sugerindo um romance que as agências de ambos negaram veementemente. Essa negação, porém, apenas intensificou a curiosidade pública. Fãs se dividiram. Alguns torciam fervorosamente pelo casal, enquanto outros sentiam que Hyun Bin, o eterno galã, estava rompendo com sua imagem de ídolo intocável. Esse conflito revela uma tensão maior. A expectativa de que estrelas mantenham uma fachada perfeita, mesmo sob o escrutínio implacável da mídia. Como alguém equilibra autenticidade e imagem pública em um cenário assim? A química explosiva de Crash Landing on You foi o combustível perfeito para os rumores. Cada olhar apaixonado na tela era dissecado como prova de um amor real. Esse fenômeno não é exclusivo de Hyun Bin e Song Ye-jin. Casais como Song Joong-ki e Song Hye-kyo já enfrentaram especulações semelhantes, muitas vezes com impactos devastadores em suas carreiras. A pressão para que a ficção se tornasse realidade criou um paradoxo. Os fãs queriam o conto de fadas, mas também julgavam as estrelas por suas escolhas pessoais. É justo esperar que atores vivam suas histórias de tela na vida real? Quando o casal finalmente confirmou o relacionamento, o anúncio foi um marco. O casamento foi celebrado como um final feliz, mas também trouxe à tona o peso dos rumores anteriores. Na Coreia do Sul, onde escândalos românticos podem destruir reputações, Hyun Bin saiu relativamente ileso, mas não sem enfrentar críticas. Esse episódio destaca como a linha entre ficção e realidade é tênue no entretenimento. Como as estrelas lidam com a invasão de sua privacidade quando cada gesto é interpretado como parte de uma narrativa maior? Os fãs tiveram um papel central nesse furacão. Em fóruns, eles defendiam o direito de Hyun Bin à privacidade, mas também alimentavam especulações com teorias detalhadas. Essa dualidade mostra o poder dos fãs no Hallyu. Eles podem elevar uma estrela ao estrelato ou transformá-la em alvo de debates. Até que ponto os fãs devem interferir na vida de seus ídolos? A história de Hyun Bin nos faz questionar onde termina a admiração e começa a obsessão. Esse capítulo ilustra o preço da fama. Hyun Bin navegou por uma tempestade midiática com graça, mas a pressão constante para satisfazer fãs e imprensa é um fardo pesado. Você já parou para pensar no que significa viver sob esse tipo de escrutínio? A jornada de Hyun Bin nos convida a refletir sobre como consumimos a vida das celebridades e o impacto que isso tem em suas escolhas pessoais. O papel de Hyun Bin em My Lovely Samsoon o transformou em um ícone. Mas anos depois, esse mesmo personagem foi colocado sob um microscópio. Comportamentos que antes encantavam, como o jeito controlador do protagonista, foram criticados por não se alinharem aos valores modernos. Em fóruns online, fãs revisitaram cenas e debateram se o drama envelheceu mal. Esse escrutínio levanta uma questão. Como papéis antigos podem impactar a reputação de um ator em tempos de maior sensibilidade cultural? Hyun Bin enfrentou essas críticas com um toque de humor, oferecendo um pedido de desculpas que conquistou até os detratores. Sua resposta não apenas desarmou o debate, mas também abriu uma discussão mais ampla. Até que ponto um ator é responsável pelos roteiros que interpreta? Em uma era onde a correção política redefine o entretenimento, dramas clássicos como My Lovely Samsoon são frequentemente reavaliados. Esse fenômeno não é isolado. Outros sucessos dos anos 2000, como Boys Over Flowers, também enfrentaram críticas por estereótipos. A reação de Hyun Bin revelou sua habilidade de navegar controvérsias com maturidade.
Enquanto alguns atores evitam polêmicas, ele optou por enfrentá-las com sinceridade, ganhando respeito. Comparado a outras estrelas que sofreram com críticas semelhantes, Hyun Bin saiu fortalecido, mostrando que a forma como um ator responde pode definir sua trajetória. O que torna sua abordagem tão eficaz? Talvez seja sua capacidade de reconhecer o contexto sem se deixar abalar. O debate sobre My Lovely Samsoon reflete uma mudança maior na indústria do entretenimento. Fãs mais jovens, criados em uma era de maior consciência social, enfrentam um dilema: como amar um drama clássico que não reflete valores atuais? Essa tensão não é apenas sobre Hyun Bin, mas sobre como a sociedade julga o passado. Você já revisitou um filme ou série antiga e se surpreendeu com algo que antes parecia normal? Para Hyun Bin, esse episódio não se transformou em uma crise, mas gerou conversas significativas. Alguns fãs defenderam o drama como um produto de sua época, enquanto outros pediram maior responsabilidade na escolha de papéis. Esse equilíbrio entre respeitar o passado e abraçar o presente é um desafio para qualquer estrela. Como os atores podem se adaptar a um público que exige mais sem perder sua essência? Essa reavaliação nos convida a refletir sobre nosso próprio consumo de entretenimento. Quando assistimos a um drama antigo, estamos julgando apenas os personagens ou também os atores que os interpretam? A história de Hyun Bin nos desafia a pensar no impacto duradouro das escolhas artísticas e no papel dos fãs em moldar essas narrativas. O serviço militar obrigatório é um marco para atores coreanos, mas o retorno de Hyun Bin foi marcado por incertezas. Projetos como The Fatal Encounter e Hide Jekyll não alcançaram o sucesso esperado, levando a especulações sobre sua capacidade de retomar o posto de superestrela. Em fóruns, fãs expressavam preocupação, enquanto outros defendiam seu talento. Como um ator reconquista seu espaço após uma pausa forçada? A mídia não facilitou, questionando se o tempo fora dos holofotes havia diminuído o apelo de Hyun Bin. No entanto, dados de plataformas online mostram que os comentários positivos superavam os negativos, evidenciando a força de sua base de fãs. Esse apoio foi crucial, mas também trouxe pressão. Os fãs esperavam o mesmo carisma de Secret Garden. Esse contraste entre expectativa e realidade é comum na indústria. Como as estrelas lidam com a necessidade de se reinventar? O ponto de virada veio com Confidential Assignment, um filme de ação que destacou a versatilidade de Hyun Bin. Esse sucesso silenciou os críticos e mostrou que ele ainda tinha muito a oferecer. Comparado a outros atores, como Kim Rae-won, que enfrentaram dificuldades semelhantes, Hyun Bin se destacou por sua recuperação. O que determina quem volta ao topo? Talvez a combinação de talento, escolhas estratégicas e apoio dos fãs. Esse capítulo da carreira de Hyun Bin reflete uma verdade universal do entretenimento: a pressão constante para provar seu valor. Outras estrelas, como Lee Min-ho, também enfrentaram críticas após pausas, mostrando que o caminho de volta nem sempre é fácil. A jornada de Hyun Bin nos faz perguntar: como a pressão por perfeição afeta a saúde mental de uma estrela? A resiliência de Hyun Bin é inspiradora. Sua capacidade de superar dúvidas e alcançar o sucesso global com Crash Landing on You prova que quedas temporárias não definem uma carreira. Para os fãs, essa história é um lembrete de que até os maiores ídolos enfrentam vulnerabilidades. Você já enfrentou um momento em que precisou se reinventar após um revés? Esse episódio também destaca o papel dos fãs. Sua lealdade foi um pilar para Hyun Bin, mas também um peso, com cada projeto sendo minuciosamente analisado. Como os fãs podem apoiar suas estrelas favoritas sem impor expectativas irreais? A história de Hyun Bin nos convida a refletir sobre o impacto de nossa admiração. Em um mundo onde celebridades compartilham cada detalhe de suas vidas, Hyun Bin é uma exceção. Ele não tem redes sociais. Essa escolha gerou curiosidade e dividiu opiniões. Alguns fãs veem isso como um sinal de autenticidade, enquanto outros o consideram distante. Por que um astro de seu calibre opta por ficar fora do universo digital? Hyun Bin já revelou que monitora o que dizem sobre ele, mas prefere manter distância das redes para proteger sua privacidade. Essa decisão gerou debates em fóruns, com fãs elogiando seu foco no trabalho, enquanto outros desejam uma conexão mais próxima. Em uma era onde a interação online é quase obrigatória, é possível ser uma estrela sem redes sociais? Hyun Bin prova que sim, mas a que custo?
Comparado a estrelas como Park Seo-joon, que usam as redes para se conectar com fãs, Hyunbin escolheu um caminho diferente. Essa ausência o protegeu de controvérsias online, como as enfrentadas por Kang Daniel, que sofreu críticas por postagens mal interpretadas. A escolha de Hyunbin é uma estratégia inteligente ou uma oportunidade perdida de engajar seu público? Nos fan meetings, Hyunbin mostra um lado carismático e caloroso, desmentindo qualquer ideia de frieza. Seu próximo evento em Manila promete reforçar essa conexão direta com os fãs. Esses encontros mostram que ele valoriza interações presenciais, mas será que isso é suficiente em um mundo dominado pelo digital? Como uma estrela equilibra acessibilidade e privacidade? Essa escolha de Hyunbin nos leva a refletir sobre nossa própria relação com as redes sociais. Em um mundo onde compartilhamos tudo, sua reserva é um lembrete do valor dos limites pessoais. Você já considerou reduzir sua presença online? A abordagem de Hyunbin nos desafia a pensar no equilíbrio entre exposição e autenticidade. A ausência de Hyunbin nas redes reforça sua imagem de mistério, mas também levanta questões sobre o futuro. Em uma indústria onde a interação digital é cada vez mais valorizada, sua escolha permanecerá sustentável? Sua história nos convida a questionar o que realmente esperamos de nossas estrelas favoritas. Hyunbin não brilha apenas na tela, mas também em suas ações filantrópicas. Doações milionárias, como os 200 milhões de wons para combater a Covid-19, e campanhas contra a crueldade animal mostram seu compromisso social. No entanto, sua discrição faz com que essas ações passem despercebidas. Por que ele não usa sua filantropia para promover sua imagem? Diferentemente de celebridades que divulgam suas doações, Hyunbin opta pelo silêncio, o que gerou admiração quando suas ações foram descobertas. Esse contraste com a filantropia performativa levanta uma questão. É mais valioso doar anonimamente ou compartilhar para inspirar outros? Sua escolha reflete uma autenticidade que ressoa com muitos fãs. Seus esforços também incluem apoio a hospitais infantis e campanhas de bem-estar animal, rendendo-lhe uma condecoração presidencial na Coreia do Sul. Essas ações reforçam sua imagem de estrela com valores, mas também geram especulações. Será que sua privacidade é uma forma de proteger sua vida pessoal? Comparado a outras estrelas que enfrentaram críticas por doações mal recebidas, Hyunbin evitou controvérsias. A filantropia de Hyunbin conecta profundamente com seus fãs. Em fóruns, eles elogiam sua humildade, contrastando-a com celebridades que buscam atenção com suas ações. Essa autenticidade fortalece sua base de fãs, especialmente entre aqueles que valorizam ações genuínas. Como a filantropia de uma estrela influencia a lealdade de seus seguidores? Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias contribuições. Mesmo sem os holofotes, pequenas ações podem fazer a diferença. Você já pensou em como pode impactar sua comunidade? A abordagem de Hyunbin nos desafia a considerar o valor de fazer o bem sem esperar reconhecimento. A filantropia de Hyunbin reforça sua imagem de integridade, mas também levanta questões sobre o papel das celebridades no ativismo. Em um mundo onde cada ação é escrutinada, sua discrição é uma força ou uma limitação? Sua história nos inspira a pensar no impacto de nossas escolhas. Antes de Son Ye-jin, Hyunbin viveu um breve romance com Kang So-ra, que também atraiu os olhares da mídia. Após meses de especulações, o casal confirmou o relacionamento, mas a ruptura logo depois gerou rumores sobre os motivos. Embora as agências citassem agendas lotadas, fãs especularam sobre desentendimentos pessoais. Quão difícil é manter um relacionamento sob o escrutínio público? Na época, Hyunbin trabalhava em seu retorno pós-serviço militar, e qualquer notícia pessoal aumentava a pressão sobre sua imagem. Os fãs, inicialmente animados, se dividiram após o término, com alguns lamentando a perda de um casal ideal. Esse episódio reflete como até rupturas amigáveis podem gerar alvoroço na cultura do Hallyu. Por que os fãs se sentem tão investidos na vida amorosa de seus ídolos? Diferentemente de escândalos românticos que prejudicaram carreiras, a relação com Kang So-ra foi tratada com discrição. Ambas as partes evitaram controvérsias, e a imprensa respeitou, em grande parte, sua privacidade. Comparado a casos como o de Kim Soo-hyun, que enfrentou polêmicas mais intensas, Hyunbin saiu ileso. A discrição é a chave para evitar escândalos maiores?
O impacto dessa relação reforçou a imagem de Hyun-bin como uma figura reservada. Enquanto alguns fãs queriam mais detalhes, outros elogiaram sua habilidade de manter a vida pessoal longe de manchetes sensacionalistas. Esse equilíbrio entre vida pública e privada é um desafio constante. Como as estrelas navegam essa linha tênue? Essa história nos lembra que as relações de celebridades vão além das manchetes. Por trás de cada rumor, há pessoas enfrentando pressões únicas. Você já considerou o custo emocional de viver sob os holofotes? A experiência de Hyun-bin nos convida a refletir sobre o impacto da fama nas relações pessoais. A relação com Kang So-ra destaca a amabilidade de Hyun-bin em evitar controvérsias. Sua discrição o protegeu, mas também levanta questões sobre o que os fãs esperam de suas estrelas. Como equilibrar a curiosidade do público com o direito à privacidade? Sua história nos desafia a pensar no preço da fama. Hyun-bin não é apenas um astro na tela, mas também no mundo dos negócios. Seus investimentos imobiliários, que geraram lucros estimados em milhões, surpreenderam fãs e analistas. Enquanto alguns o elogiam como um gênio financeiro, outros questionam se esse sucesso pode gerar controvérsias. Será que o brilho fora da tela pode despertar desconfianças? Relatórios apontam que Hyun-bin acumulou uma fortuna com propriedades estratégicas na Coreia do Sul. Esse talento o diferencia de outras estrelas que dependem apenas de seus rendimentos de atuação. No entanto, em um país onde escândalos financeiros podem manchar reputações, alguns fãs especulam sobre como esses investimentos são percebidos. O sucesso imobiliário pode ser uma faca de dois gumes? Comparado a estrelas de K-pop que enfrentaram críticas por investimentos questionáveis, Hyun-bin manteve um perfil discreto. Não há evidências de irregularidades, e seus movimentos financeiros parecem calculados. Ainda assim, a atenção sobre sua riqueza reflete a curiosidade de fãs e imprensa. É justo julgar uma estrela por suas decisões financeiras? Em fóruns, fãs debatem se o sucesso de Hyun-bin é fruto de inteligência ou sorte. Essa fascinação revela uma curiosidade mais ampla sobre como as estrelas gerenciam sua riqueza. Celebridades são frequentemente vistas como modelos de sucesso em todas as áreas. Você já pensou no que faria com a riqueza de uma estrela? Essa história nos conecta com nossas próprias aspirações financeiras. O sucesso de Hyun-bin sugere que é possível brilhar em múltiplos campos, mas também levanta questões sobre a transparência esperada de figuras públicas. Como julgamos as escolhas financeiras de uma estrela? Sua trajetória nos desafia a refletir sobre nossas prioridades. Os investimentos de Hyun-bin reforçam sua imagem de astúcia, mas também destacam o escrutínio constante sobre celebridades. Em um mundo onde cada decisão é analisada, sua discrição é uma força ou uma vulnerabilidade? Sua história nos convida a pensar no que está por trás dos números. Os fãs de Hyun-bin são conhecidos por sua devoção, mas também por alimentar especulações. Desde fóruns online até eventos presenciais, eles são tanto um pilar quanto uma fonte de pressão. Como os fãs moldam a trajetória de uma estrela, para o bem ou para o mal? Nos momentos mais difíceis, como após projetos menos bem-sucedidos, os fãs defenderam Hyun-bin com fervor. Dados mostram que comentários positivos superavam os negativos, ajudando a manter sua imagem intacta. No entanto, essa lealdade vem com um preço. Cada passo seu é analisado minuciosamente. Quão pesada é a carga das expectativas dos fãs? Comparado a estrelas que enfrentaram críticas mais duras, como atores envolvidos em escândalos legais, Hyun-bin evitou controvérsias graças ao apoio de seus seguidores. No entanto, os fóruns também mostram como fãs podem amplificar rumores, como o sobre sua vida amorosa. Esse fenômeno não é exclusivo dele. Grupos como o BTS enfrentam dinâmicas semelhantes. Onde está a linha entre apoio e intromissão? Eventos como fan meetings revelam o carisma de Hyun-bin, reforçando sua conexão com os fãs. Esses encontros, como o próximo em Manila, mostram um lado caloroso que contrasta com sua privacidade online. Mas será que essas interações são suficientes para satisfazer as expectativas de acessibilidade? Como uma estrela equilibra essa demanda? A relação de Hyun-bin com seus fãs reflete nossa própria conexão com celebridades. Amamos idolatrar, mas também esperamos perfeição? Você já parou para pensar no impacto de seus comentários nas redes? A história de Hyun-bin nos desafia a considerar como nossas palavras afetam aqueles que admiramos. Os fãs de Hyun-bin mostram o poder de uma comunidade unida, mas também o peso que ela impõe.
Sua lealdade o sustentou, mas também o colocou sob um microscópio. Como os fãs podem apoiar sem invadir? Sua trajetória nos convida a refletir sobre o papel que desempenhamos na fama. Ser uma estrela Hallyu como Hyun Bin é viver sob pressão constante. Desde manter uma imagem impecável até atender às expectativas globais, cada decisão tem consequências. O que significa ser um ícone em uma indústria tão exigente? Hyun Bin enfrentou rumores e críticas, mas sua habilidade de evitar escândalos graves é notável. Na Coreia, onde a menor polêmica pode acabar com uma carreira, ele manteve uma reputação limpa. Comparado a Lee Byung-hun, que enfrentou escândalos mais sérios, Hyun Bin parece intocável. Como ele consegue manter essa aparente perfeição? Seu filme Harbin, distribuído em mais de 100 países, mostra seu impacto global. Representar a cultura coreana no exterior adiciona uma camada extra de responsabilidade. Outros atores, como Park Bo-gum, enfrentaram desafios semelhantes ao expandir seu alcance. O que significa ser um embaixador cultural em um mundo conectado? Fãs internacionais, de Manila à América Latina, elevaram Hyun Bin a um status quase mítico. Essa adoração amplifica seu sucesso, mas também a pressão sobre ele. Como uma estrela equilibra as expectativas de um público global? A trajetória de Hyun Bin nos faz questionar o custo de ser um ícone. Essa história é um lembrete das exigências da fama. Quando assistimos a um K-drama, raramente pensamos no esforço por trás de cada cena. Você já considerou o que está por trás do brilho de uma estrela? A jornada de Hyun Bin nos convida a apreciar seu trabalho, mas também a refletir sobre seu preço. Ser um ícone Hallyu é tanto um privilégio quanto um desafio. Hyun Bin navegou essa pressão com maestria, mas sua história nos lembra que ninguém está imune ao escrutínio. Como ele continuará a brilhar em um mundo tão exigente? Sua trajetória nos inspira a pensar no custo da fama. Com uma carreira de décadas, Hyun Bin permanece uma força no entretenimento. O sucesso de Harbin e sua vida pessoal estável sugerem que ele ainda tem muito a oferecer. Mas quais desafios o aguardam no futuro? A indústria dos K-dramas está em constante evolução, com novos atores e mudanças nos gostos do público. Hyun Bin provou sua adaptabilidade, transitando de comédias românticas para thrillers de ação. No entanto, a pressão de se manter relevante é incessante. Será que ele conseguirá se reinventar continuamente? Como estrela casada e pai, Hyun Bin enfrenta novas expectativas. Enquanto alguns fãs celebram sua felicidade, outros desejam maior acesso à sua vida pessoal. Comparado a atores mais jovens que compartilham tudo nas redes, ele precisa equilibrar autenticidade e privacidade. Como sua relação com os fãs evoluirá? Sua filantropia e investimentos também moldarão seu legado. Em um mundo onde celebridades são escrutinadas por suas ações, Hyun Bin parece estar à frente. Mas o que aconteceria se um novo rumor surgisse? A história mostra que nenhuma estrela está completamente a salvo. Para os espectadores, o futuro de Hyun Bin é um convite para acompanhar sua jornada. Seja quebrando recordes ou enfrentando desafios, sua história nos lembra que a fama é uma montanha-russa. O que você espera do próximo capítulo dele? Sua trajetória nos inspira a refletir sobre resiliência e sucesso. Hyun Bin é um exemplo de como talento e discrição podem coexistir. Sua habilidade de navegar por pressões e manter sua essência o torna único. Como ele moldará seu legado em um mundo em constante mudança? Continue acompanhando para descobrir! Hyun Bin enfrentou rumores, críticas e expectativas, mas sua habilidade de manter uma imagem sólida o consolida como um ícone do Hallyu. Sua jornada nos convida a refletir sobre fama, privacidade e o papel dos fãs, enquanto seu futuro promete novos capítulos emocionantes. Inscreva-se, deixe seu like e comente. Você acha que Hyun Bin superará qualquer desafio? Clique no vídeo na tela para mergulhar em mais segredos do mundo dos K-dramas.